Bom dia, bom dia! Aqui é o Bergamin, vamos estar explicando os afixos e tier no Last Epoch, tá? No último vídeo vimos as raridades, mas a verdade é que a cor do item não é realmente importante. O poder de um item está nos afixos e nos tiers. O que eu quero dizer com isso? É que você tendo um item azul inicial, muitas vezes ele pode ter um tier maior do que um item amarelo, tá? Normalmente os itens roxos, eles sempre vão ter um tier maior porque eles justamente eles ficam exaltados porque eles têm um tier acima do tier 6, tá? É... Bom, tido isso, então o poder de um item ele está nos afixos e nos tiers. É com isso que a gente vai estar criando um item interessante para build, tá? A quantidade de afixos interessantes para nossa build e o tiers delas influenciam a nossa build, tá? Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre os afixos, né? Dentro dos afixos, nós temos prefixos e sufixos, tá? Cada item normalmente pode ter dois prefixos e dois sufixos. Existe a exceção caso você tenha um item selado, um afixo selado nele, que pode ser um prefixo ou um sufixo, tá? Nesse caso, um item pode ter até cinco afixos linkados a ele. O que eu estava falando agora há pouco sobre um item poder ter, né, afixos iguais, mas ele tem os seus tiers internos. Por exemplo, esse item tem um tier 4 de Critical Strike Multiplier, que vai de 30 a 35%. E esse aqui também tem um Critical Strike Multiplier. Só que percebe que ele é menor. Ele é um tier 1, que vai de 12 até 16%. Esse 12 até 16% é o range que pode cair dentro desse mesmo tier, tá? Então, um tier 1 ele pode vir com 12% até 16%. E dentro disso, nós temos então a variação dos tiers. Quanto mais alto o tier for, melhor será o item, tá? É por isso que os tiers exaltados são melhores para o endgame. Porque normalmente um item exaltado ele já cai com no mínimo um tier 6, tá? E é por isso que a gente é interessante a partir destes itens exaltados a gente dar uma atenção a maior para os itens, tá? Bom, com isso então, nós podemos ter uma e voltando na mesma questão, nós podemos dropar, por exemplo, aqui nós não temos um item. Nós poderíamos ter dropado aqui, por exemplo, um tier 5 de Critical Strike Multiplier com um sufixo só, ou mais um prefixo. O item seria azul, e se Critical Strike for importante para minha build, ele poderia ser uma melhor escolha. Por quê? Porque eu poderia craftar os outros afixos, tornando esse item um item raro, tá? É, então, com isso, né, a gente mostra que às vezes um item raro ou um mágico bem enrolado pode ser muito mais útil do que um item único que não combina com a sua build, tá entendendo? Então, digamos assim, você só olhar a raridade dos itens não vai dizer se o item é ou não interessante para sua build, tá? Você tem que olhar os seus afixos e os seus tiers internos, tá? Porque às vezes você pode dropar um item exaltado, mas o que veio exaltado nele ser uma coisa que não serve para sua build, uma coisa que nada a ver. Então, só o fato dele ser exaltado também não diz se ele é bom para sua build ou não, tá? Porque ele pode ter vindo com uma coisa, digamos, nada a ver. O que veio exaltado nele veio tier 6, pode ser uma coisa nada a ver, tá? É, Então, digamos assim, o que realmente define o, o quão bom esse item pode ser para sua build são os afixos e os seus tiers, tá? E com isso agora a gente dá, vou fazer um resuminho geral, né? Sobre isso que eu falei. Os afixos, então, um item ele pode ter dois prefixos, dois sufixos por padrão, tá? Isso dentro dos itens normais.
Esses itens, afixos, pode ter uma exceção quando ele vai ter 5 afixos um item, que é quando ele vem com um item selado, tá? Esse item selado, ele não pode ser alterado depois que ele foi selado. Você pode estar craftando coisas a mais, caso um item seja raro, igual eu falei. Ele tem 2 prefixos, 2 sufixos. Ah, acabei de lembrar de mais um detalhe. Normalmente, os prefixos e os sufixos eles estão linkados a alguns detalhes, tá? Normalmente, os prefixos são coisas que estão ligadas a DPS, coisas específicas das builds, tá? E do lado, os sufixos estão ligados a mais a questão de suporte e defesa. Então, digamos assim, os sufixos estão ligados mais com relação a HP, a aplicar um bleeding, tá entendendo? Aplicar um slow, aumentar a quantidade de HP, aumentar o dodge, aumentar, como que eu posso dizer, a penetração. É isso que é um afixo. E com relação aos prefixos, aqui eu não vou estar conseguindo mostrar agora, está ligado a uma coisa mais de DPS, aumento do DPS base, aumento de. Enfim, tá mais ligado a essa parte, tá? E coisas específicas, tá? Então é basicamente isso, tá? E para concluir, então, não se importe somente com a raridade, tá? Sempre olhe os afixos e os prefixos que tem um item e os seus tiers internos, tá? Muito obrigado a todo mundo. Aí sim, hein? Agora você já sabe avaliar os seus itens de verdade. Se você entendeu como funcionam os afixos e tiers, deixa aí nos comentários. Se você quiser contribuir com exemplos ou dicas, compartilha aí também. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino e compartilhar esse conteúdo para ajudar a comunidade. No próximo vídeo, vamos falar sobre as classes e maestrias e como escolher a que combina com o seu estilo, tá? Muito obrigado a todo mundo. Tchau, obrigado!